Fala, meus amigos, pessoas, aqui é o Niles, estamos aqui de volta, com mais um vídeo. E dessa vez é um daqueles momentos em que a gente vai abrir a gaveta empoeirada desse canal e retirar de lá de dentro um quadro que ficou perdido no tempo. Eu não sei se vocês lembram, mas há muito tempo eu fiz um vídeo respondendo comentários, aqui do canal, dando minha opinião sobre temas diversos. E dessa vez eu resolvi reexperienciar essa experiência. Essa frase não sai da minha cabeça. Enfim, lá na comunidade eu pedi pra vocês mandarem, dúvidas, perguntas de qualquer tipo de natureza para que eu respondesse em vídeo. E eu reuni algumas das melhores aqui. Algumas, infelizmente, eu não senti necessidade de responder. Tinha muita pergunta idiota. Tá? Galera, pelo amor de Deus, vamos levar esse vídeo com mais seriedade, ok? Então vamos lá. Hey, tudo bem? Bom, gostaria de saber quando você pretende analisar livros e fics de inscritos novamente. Eu gostaria de saber se você poderia analisar meus dois livros algum dia. Seria bom eu saber alguma dica de um cara que entende bem dessas coisas. Eu não pretendo fazer aquele quadro de análise de livros e histórias, enfim, curtas de inscritos novamente. Pelo menos não tão cedo, É uma coisa que eu tô querendo evitar um pouco, porque eu penso que de certa forma, é muita exposição você colocar a sua história, assim, um canal, várias pessoas assistindo, etc. Por um lado, é uma coisa boa, porque aquilo, dá ibope pra pessoa. Gera, de certa forma, um marketing pra pessoa que escreveu. Mas, por outro lado, dependendo da história, pode, gerar um efeito negativo. Então eu não sei se eu estaria ajudando a pessoa fazendo esse tipo de exposição. É muito diferente de eu ler uma história aqui, uma fanfic, de uma pessoa desconhecida. E lembrando, que nesses vídeos, assim, que eu reajo a fanfics bizarras, eu não cito quem escreve, justamente por causa disso, porque eu tenho essa preocupação desses xingamentos que a pessoa ela vai receber, dessas calúnias, Porque a galera meio que não sabe diferenciar a obra, do autor. Se bem que algumas vezes, realmente, essas duas coisas acabam ficando bem intrínsecas. Se a gente parar pra pensar, é óbvio que uma obra, ela depende muito, da visão de mundo de quem escreve. Mas em certos casos, a gente pode separar as duas coisas, entendeu? Agora, quanto a outra questão, eu gostaria de saber se você poderia analisar os meus dois livros algum dia. Cara, eu tô devendo muita análise a muita gente. Muita gente fica me mandando histórias, no meu Instagram, no Twitter, e eu acabo me perdendo um pouco. Falta um pouco de organização nesse sentido. Então eu ainda preciso organizar direito como eu vou responder às pessoas que eu prometi uma análise, pra aí sim tá aceitando novos livros aí para eu poder ler, ok? E eu gostaria também de salientar essa última linha aqui. Seria bom saber algumas dicas de um cara que entende bem dessas coisas. Eu não me considero uma pessoa que entende bem dessas coisas, por quê? Não é questão de humildade não, gente, é porque eu não sou formado em porra nenhuma. Eu dificilmente li um livro sobre cinema ou, enfim, sobre como desenvolver uma escrita. O máximo de coisas que eu absorvi foram de vídeos de pessoas que eu assisti, foram de textos que eu li na internet. É como eu disse na live de ontem, que aliás, se você não viu, ela vai estar aqui, no card para você assistir. Eu não me considero um crítico, eu me considero um observador. Ok, essas coisas podem parecer um pouco a mesma coisa para algumas pessoas, mas na verdade não é, entendeu? Um crítico é uma pessoa formada, uma pessoa que tem um embasamento. Já um observador, ele fala meramente pela sua própria experiência, ok? Ele se atenta a observar, ele não tem um método específico para estar analisando aquilo que ele tá vendo. Então eu gostaria de deixar isso bem claro pra galera que fica me colocando nesse patamar aí de referência, de escrita ou o que for. Eu agradeço a consideração, agradeço muito, eu fico muito lisonjeado, mas não, eu não sou uma pessoa que entende muito dessas coisas. Tem dicas para escrever livros de comédia? Na verdade,
eu nunca li nenhum. Na verdade, não. Eu li um livro de tirinhas, se eu não me engano, mas já faz muito tempo. Eu li quando eu era criança. Então, assim, eu não tenho nada. Eu sei que tem que ter bom humor, mas infelizmente não posso te ajudar nesse quesito. Niles, o que te levou a se interessar pela escrita? Como é publicar um livro? Eu tenho um projeto que eu adoraria publicar, mas eu tenho zero experiência nisso. O que me interessou pela escrita, obviamente, foi a leitura. Desde pequeno, né, eu ficava lendo aqueles livros e eu não conseguia entender nada do que o autor tava falando. Eu tentava repetir aquilo que estava sendo escrito. Ficava pensando, caralho, eu queria falar igual esse sujeito, eu queria ter uma obra assim com o meu nome na capa. Aí eu ia lá, abria o Word e escrevia da forma mais rebuscada das coisas que eu conseguia absorver, né, do que eu lia. Acabou que, por consequência, eu acabei absorvendo certos tipos, né, de, vamos dizer, táticas de escrita, de desenvolvimento, né, que eu não percebi. E só futuramente eu fui descobrir que é um método de escrita comprovado, sabe? Mas esse é o interessante de você aprender pela experiência, né? Muitas vezes você acaba descobrindo coisas que você precisaria ter estudado, né, em tese, pra aprender, mas que na realidade você descobriu de uma maneira empírica, sabe? Então eu acho que isso resumiria bastante o meu interesse pela escrita. E também eu acho que é uma forma de sublimar os seus sentimentos, até porque, né, a escrita, obviamente, é uma representação das ideias que nós temos, é uma representação desse campo do ideal. Então eu acho interessante, obviamente, porque é uma forma de arte, né? Como é publicar um livro? Bom, eu publiquei meu livro pela Amazon. Eu não sei dizer como seria publicar para uma editora, né? Teria que, obviamente, entrar em contato com ela, mas no caso, eu não sei no sentido de, tipo, eu não sei como é o processo, que na Amazon você publica o que você quiser, desde que não seja uma coisa absurda, né? E para as pessoas que estão em dúvida quanto a isso, eu mostrei um tutorial de como se faz, né, ontem na live, mas não custa nada eu mostrar aqui como é que publica na Amazon, né, seja em formato digital ou seja em capa comum. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. O site é esse daqui, ó, KDP Amazon. É a página para os escritores. E aqui, né, você que nunca teve uma conta na KDP, provavelmente você vai vir aqui em se inscrever, né, vai colocar o seu número, etc. Enfim, você vai criar o seu login. Essa é a página, né, que você vai ser redirecionado depois que você criar a sua conta certinho. E, gente, tá muito simples aqui, ó. Criar um novo livro. Aí vai estar aqui as opções. E-book Kindle ou um livro com capa comum. Ou você pode criar, né, já de primeira, uma série. Mas, ok, vamos em partes aqui. Vamos criar um e-book, por exemplo. Vamos aqui em e-book Kindle. E tá aqui, ó, todas as informações que você vai ter que preencher, né? São 3 etapas. Essa aqui são os detalhes do e-book. Aqui, né, vai ser o conteúdo, ou seja, vai ser o manuscrito que você vai enviar, seja em formato de Word ou em PDF. Por recomendação, mandem em PDF, tá? E onde você pode criar a sua capa. Você pode criar a capa pelo Photoshop ou por uma própria ferramenta que tem aqui também no KDP, né? Quando você chegar lá na etapa, você vai ver. E por último, você vai ter o preço, né? Vale ressaltar aqui, para você publicar alguma coisa na Amazon, obviamente, você vai ter os seus royalties, né, que seriam, sei lá, uns 70% ou 80% do valor, e o restante vai ser para Amazon. É uma coisa óbvia, né, mas que a gente precisa salientar aqui. E é isso, depois que você publicar, ele vai ser enviado, né, para análise, porque gente, não é muito difícil ele ser aceito não, desde que você não seja uma pessoa que, sei lá, cometa muitos erros ortográficos, sabe? Que pareça uma criança que esteja escrevendo, ou uma pessoa que escreve uma história absurda, né? Igual aquelas fanfics que envolvem estupro, sequestro, síndrome de Estocolmo, aí não. Aqui tem uns relatórios, ó, que você vendeu, de quantas pessoas leram. Como vocês podem ver, ó, ninguém comprou quase porra nenhuma esse mês. Aliás, ó,
Compra meus livros, pelo amor de Deus, leia a descrição aí, meu povo. Ó, eu vou fazer uma promoção esses tempos, tá? Eu vou deixar ele gratuito aí por algum período aí de novo. Mas, por favor, divulguem aí minha obra. Você que gostou da história, você, né, que acompanhou ela enquanto ainda era um rascunho no Wattpad, compartilhe. O que isso custa pra você, entendeu? Se você gosta do meu trabalho, poxa, é uma das mínimas coisas que você pode fazer. Agora vamos entrar no campo, né, dos problemas emocionais. Niles, como faço para ajudar uma pessoa a quebrar o bloqueio emocional? E o que você acha de pessoas melancólicas? Dois assuntos aqui um pouco complicados. Por que essa pessoa... Vamos pelo menos entender por que essa pessoa ela tá tendo esse bloqueio emocional. O que ela está bloqueando de você entender. Vamos entender isso primeiro. Porque dependendo, né, é bom a gente respeitar esse bloqueio. Quer dizer, não estou dizendo que em algum momento você não deva respeitar, né? Mas eu tô dizendo, tipo, tem algumas coisas que não dá pra você fazer nada, cara. Só aceite que a pessoa não quer mostrar, entendeu? Mas, em termos gerais, se não for nada demais, vamos dizer assim, eu tô pensando em exemplos mais simples. Cara, você pode começar mostrando segurança, mostrando pra essa pessoa que você pode contar com ela. Olha, você pode se abrir comigo, eu não vou te julgar. Porque as pessoas, inclusive eu sofro desse problema, né, de temer o julgamento quando nós vamos nos abrir, quando nós nos tornamos vulneráveis, né? O que você acha de pessoas melancólicas? Eu não acho nada, é um traço da personalidade, eu não tenho que achar, eu não tenho que, sei lá, eu vou achar o quê? São pessoas melancólicas, eu não tenho nada pra dizer. Olá, Niles, tem dicas para o auto-perdão e dicas para não se importar com o que as outras pessoas estão pensando sobre você? Obrigada. Eu preciso de mais informações aqui nessa pergunta. O que você fez pra você estar pedindo auto-perdão? Mas assim... Auto-perdão é uma coisa que vai com o tempo, né? A gente tem que reconhecer que a gente faz merda na vida e que a gente não é a mesma pessoa todo momento. A gente muda. Eu não sou a mesma pessoa do ano passado, muito menos a mesma pessoa de 2 anos atrás. Então, assim, você é a mesma pessoa desse ato que você cometeu e se arrepende? Só uma questão interessante de você tá pensando e, né, tá trabalhando. Agora, dicas para não se importar com o que as outras pessoas estão pensando sobre você. Eu creio que você fez essa pergunta, que você fez uma merda muito grande, eu acredito. Mas assim, querida, só aceita. Se você fez merda, então provavelmente, né, você sabe que aquilo é uma consequência. Só aceita e segue em frente. Porque, cara, eu vou admitir pra você que eu também fiz muita porcaria, já magoei muitas pessoas, e assim, foram pessoas que não desejaram falar comigo, são pessoas que não quiseram, né, ter mais certa intimidade, aquelas pessoas que, sabe, perde a confiança, perde o brilho, entendeu? Isso é uma coisa que, cara, faz parte, mano, faz parte. Em algum momento isso vai acontecer com todo mundo, mas eu aceitei, eu simplesmente disse, eu fiz merda, se essa pessoa não quer falar comigo, beleza. É uma consequência, né, que eu vou ter que aprender a lidar. É uma coisa que eu vou ter que aprender a carregar. É uma das cruzes, né, que a gente vai ter que sustentar para a nossa vida. Mas, né, nesse processo a gente tem que reconhecer que a gente muda, como eu disse no começo, ok? Por que vocês não continuam tudo de errado com Riverdale? Eu recebi flag, né, da Warner Bros naquele vídeo. Eu não tive paciência para recorrer e também porque eu não tô afim de assistir aquele negócio. Apenas isso. Como você faz para encontrar motivação para escrever seus livros? Cara, a motivação não é uma coisa que eu procuro, sabe? E eu não acho que é uma coisa que deva ser procurada como se eu estivesse, sei lá, numa selva caçando alguma coisa. Tem algumas ferramentas que podem ajudar, aliás. Eu recomendo muito o Pinterest, que é uma rede social de imagens, fotografias. E nessa rede social existem muitos conceitos, né, que a gente pode usar para acabar inspirando as nossas histórias. Por exemplo, ó, vou abrir aqui o meu. Ó, essa aqui é a minha página inicial. Olha quanta coisa interessante. Conceitos assim de ambientes e de situações em geral. Olha isso aqui que magnífico. Você que quer construir, né, uma história que envolva castelos, olha só que paisagens boas para você, né, tá construindo aí os seus rascunhos mentalmente. Então eu recomendo o Pinterest aí como uma ferramenta para você
buscar inspiração, né, vamos dizer assim. Qual livro mais agrada você? Pretende ou tem o segundo canal? Os livros em geral que mais agrada a mim são fantasia. Se eu pretendo ter um segundo canal, eu pretendo, mas isso vai ser algo mais futuramente. Como você deseja ser lembrado pelas pessoas? Qual legado você quer criar? Eu não acho muito saudável a gente ficar pensando nisso insistentemente, sabe? Porque querendo ou não, a preocupação muito no futuro faz a gente se esquecer do agora. E o agora é a única coisa que existe, cara. Então, sei lá, vive a sua vida. E sair dela é lucro, né? É aprendizado. Não fica tentando criar uma moldura bonita, né, daquilo que você viveu, em vez de simplesmente viver a sua vida normalmente e ser lembrado por coisas que você fez por ser você, ao invés de fazer coisas e ser lembrado e gratificado por ações que você cometeu simplesmente porque queria ser bem visto. Por que você acha que histórias com relacionamentos tóxicos, tipo Barraca do Beijo, After 305 Dias, etc., fazem tanto sucesso? Porque todas as histórias, elas têm isso em comum. É uma menina que se encontra com um cara completamente problemático e ela consegue mudar a vida dele, né, vamos dizer assim. Quando na realidade isso dificilmente acontece. Na realidade, o resultado, ele é um pouco triste na maioria das vezes. Mas a gente fica vendendo essa ideia fabulosa, né, e encantadora. São histórias que a gente coloca as pessoas nesse patamar de que ela pode curar problemas que são muito sérios, problemas que são muito profundos. E é por isso que elas fazem tanto sucesso, porque elas fomentam essa criação que a gente teve na sociedade. Agora, ok, eu separei algumas perguntas aqui que elas são diferentes, mas elas são a mesma coisa no fim. E são perguntas sobre escrita. Por exemplo, como desenvolver bem os personagens principais e secundários? Como transformar um clichê em uma história interessante? Como posso começar a escrever a minha obra? Como escrever uma boa história? Como desenvolver bem os personagens conflitos? Se eu tivesse na ponta da língua essas respostas, eu não estaria aqui, cara. Eu estaria na capa do New York Times falando sobre o sucesso dos meus livros best-seller. Se bem que na realidade não, né? Tem muito escritor magnífico por aí que não é reconhecido. Ah, se tem. Meu Deus do céu. Mas uma coisa que eu, né, posso dizer pra vocês, que inclusive eu falei na live anterior, é que parem de ficar se cobrando em escrever uma história magnífica. Faça o mínimo. Faça aquilo que você sabe. Faça aquilo que você consegue, entendeu? Como eu disse na live, é muito melhor a gente publicar uma história cheia de erros do que uma história perfeita que visa agradar todo mundo e acaba nunca saindo do papel, ou demora anos pra ser finalizada. É muito melhor publicar aquela história cheia de clichês e com alguns furos de roteiro que acabam agradando grande parte de leitores, pode não ser a maioria, mas pode ser um bom número, do que aquela história perfeita que foi pensada com muita delicadeza, cada nuance, cada detalhe, e no final das contas você fica entediado escrevendo. Aceitem dizer que, cara, esse foi o melhor que eu pude escrever. E tá tudo bem, cara. Aprende com o tempo. Escreve o que você consegue. Vai aprendendo com aquilo que você escreveu. Não tem nada de errado nisso. Para de tentar buscar escrever um best-seller logo de primeira, velho. E bom, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por quem viu. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem assistiu. Se você é novo no canal, né, desce aí, se inscreve, dá um like nesse vídeo. Faça uma maratona, né, conheça o meu trabalho e ó, beijos, meu povo.